Chamar aqui a pastora. Aplauda o Senhor. Vamos dar a pastora. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Nossa, é um amém bem forte, glória a Deus. Aleluia. Eu ganhei de presente da escola de servo, olha que chique. Não tem gelado. Deixa eu abrir aqui. Obrigada, Jesus. Jesus cura, amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a alma. Jesus cura a alma. Fala comigo, a minha alma é curada. É curada. Eita, vocês comeram feijão. Está falando com fé, glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Amém, glória a Deus, esposo na foto. E a palavra de Deus fala que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E o 24 fala, aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? Então, a palavra de Deus está falando que existe a possibilidade de nós termos o espírito, a alma e o corpo preservado, curado, irrepreensível até a volta de Cristo. E o principal que eu acho lindo, que fala no 24, é aquele que o chama é fiel para fazer isso. Jesus, ele é fiel para fazer isso. Amém? E aí eu queria falar algumas coisinhas. Nós somos formados, somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Aperta você aí. Seu corpo é a matéria. Nós temos um espírito, que temos uma alma, que nós vamos falar hoje, e que habitamos num corpo. A matéria, ela é composta por três coisas, três elementos. Os instintos, que são 5, que vocês já conhecem: instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, de alimentação, de domínio. E tem os sentidos, os 5 sentidos. E a matéria que você apertou. A alma, a gente está sempre falando sobre isso aqui também. A alma é a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Então fala comigo, mente, vontade e emoção. Nós vamos falar sobre isso hoje, a cura nessas áreas em nome de Jesus. E o nosso espírito, o sopro de vida, que é o espírito que dá vida à alma, que mantém a alma, mantém o corpo vivo. O sopro de vida, que é o espírito que está em nós, ele é composto também por 3 elementos, por 3 coisas. A consciência é o lugar de comunhão e de ligação da gente com Deus, e a nossa intuição é no Espírito. Quem aqui já teve intuição? Não, eu sinto que não dá para fazer isso, eu sinto intuição. Então o nosso Espírito é consciência, comunhão, que é a ligação, e intuição. Então a mente é o nosso intelecto, é as nossas memórias, são os nossos pensamentos. Vontade já diz tudo, né? São os nossos desejos, né? Aquilo que nós queremos, né? As nossas emoções e os sentimentos. E aí hoje eu queria falar, lá vem a pastora falar sobre temperamento. E eu queria falar
subconscientemente afetam o nosso proceder como pessoa. O que é isso? Temperamento é uma combinação de características boas e ruins dos nossos pais, dos genes, do nosso parentesco. E subconscientemente, já viu quando fala assim, nossa, fulano age igual a mãe dela, fulano age igual ao pai, tem a mesma reação. Então é um conjunto de características boas ou ruins que vem dos nossos genes. Então fala comigo, eu nasci com um temperamento. Vou falar um pouquinho deles e aí eu vou pedir que ninguém cutuque ninguém. Que fale, esse é você, hein? Então, ele está falando contigo. Joia? E aí, o temperamento que eu já nasci, que você já nasceu, quando ele disciplinado até os 7 anos, por isso que a gente está sempre falando, Satanás não brinca de ser Satanás e não brinca de investir na vida dos nossos filhos. E aí o bispo falou uma vez, anos atrás, que ele falou assim, se seu filho tem 3 anos e você não investiu na vida do seu filho, não educou, você perdeu 3 anos. E aí, o temperamento que eu nasci, que você nasceu, quando ele é disciplinado ou não, quando ele é educado ou não, ou quando ele é moldado ou não, é o nosso caráter. Quando chega a 6 anos, domingo de manhã eu falei sobre isso, que a criança quando nasce, ela tem 25% do cérebro formado. E quando ela tem 1 ano e meio, tem 40% do cérebro formado. Quando ela tem 4 anos, é 75% do cérebro formado. Quando ela tem 6 anos, é 90% formado. Completou 16, o cérebro está formado. Então, quando o seu filho completar 6 anos, o caráter está formado. Se você mudou, moldou ou educou segundo o Espírito Santo, não se sabe. Então, com 6 anos está formado. Então, com 6 a 7 anos é o nosso caráter. É o nosso caráter. Personalidade é o que a gente demonstra para as pessoas. Podemos demonstrar a nossa personalidade com verdade ou não. Podemos demonstrar aquilo que somos de verdade ou não. Por isso que Jesus, quando fala dos fariseus, chama eles até de hipócritas. Porque eles agiam, demonstravam uma coisa, mas no caráter era outra coisa. Estão entendendo? Joia? Então, como eu falei sobre esse período da infância, desde a gravidez até os 6 anos, 7 anos, é um período que eu falei domingo de manhã extremamente importante na vida das pessoas, na infância. Ali onde há a educação, dos pais, a sociedade, a cultura, o contexto onde vive, é extremamente importante. Nesse período, domingo de manhã, eu falei isso. Nesse período, Satanás e seus demônios que não brincam, investe pesado, enquanto muitas vezes nós, como pais, não investimos pesado na vida dos nossos filhos. Ele investe pesado desde o início, desde a gestação. E nesse período muito importante, ele gera na vida das pessoas o maior transtorno para fazer com que ela se torne um adulto de alma doente no futuro. Já ali naquela fase, mas no futuro principalmente. E aí ele age ferindo muito esse período, para que os adultos se tornem adultos doentes, principalmente no futuro. Essas feridas de alma que a gente vai falar, ferida, machucado, são causadas por traumas psicológicos na educação pelos pais, no estilo de vida, no meio social e cultural. Agora vocês vão começar. Eu peguei e separei o ponto fraco dos temperamentos, para que vocês possam entender mais tarde. Nós vamos começar a falar sobre o sanguíneo. Eu peguei os pontos fracos. O sanguíneo não falha. Meu marido,
impaciente começa uma coisa e não termina. É impulsivo. Quando vi já fiz, quando vi já falei, quando vi já decidi, quando vi já fiz. Se irrita fácil. É barulhento, distraído. E aí, sabe qual é o maior medo do sanguíneo? É ser rejeitado. O maior medo do sanguíneo é ser rejeitado. Agora pense o inferno e seus demônios na infância. O que eles vão fazer? Fazer com que esse temperamento, com que essa pessoa sofra todo tipo de rejeição possível. Começa na gravidez, tem nos pais, tem na escola, rejeição do sexo. Então ele começa a trabalhar com toda a força para que essa pessoa sofra todo tipo de rejeição durante esse período. Vamos falar mais um? São 4. Vamos falar do colérico. O colérico, ele é orgulhoso. Não gosta de ouvir a opinião dos outros. É grosseiro, ofende fácil, agride facilmente, é duro, arrogante, vingativo, teimoso. Sabe qual é o sentimento predominante do colérico? A ira, a raiva. Sabe qual é o maior medo do colérico? Que abusem dele, sejam injustos com ele. Então agora você para e pense comigo. Qual vai ser o investimento na vida de uma pessoa que tem esse temperamento? As maiores injustiças. Eu conheci uma colérica e eu falo assim, gente, como foram injustos com ela em muitas coisas. E aí hoje eu contando a palavra e o Espírito Santo de Deus trazendo as pessoas na minha mente, então quando o colérico ele tem um senso de justiça grande. Então imagina nesse período quanto de injustiça o colérico pode passar. Para quê? Para ferir a alma, para machucar, para matar ele, para roubar, para destruir, porque o inferno veio para matar, roubar e destruir. Então o colérico ele sofre todo tipo de injustiça. Até às vezes não sofre injustiça, mas entende como injustiça, porque esse é o maior medo dele. E como reage com o sentimento, com a emoção? A ira. Vamos falar do fleumático? Meu temperamento é fleumática. Eu vou falar do fleumático. Lento, indeciso, acomodado, teimoso, se preocupa muito, não gosta de liderança, de exercer liderança, pouco motivado, pessimista, medroso, zombador a ponto de machucar os outros, egoísta, procrastinador. Sabe qual é o maior medo do fleumático? Perder a segurança. E eu vou te falar para você. Se tem uma coisa que o inferno, que os demônios fizeram, foi fazer com que eu perdesse toda a segurança na minha infância. Porque o inferno usou da pessoa em que eu buscava segurança, da pessoa que eu entendia que era meu seguro, a minha proteção, foi exatamente a pessoa que mais me feriu na infância. E o pastor sabe, eu vou te falar, se eu vou viver alguma situação onde eu estou perdendo a segurança, eu fico bem nervosa. Então o que o inferno faz com uma pessoa que tem esse temperamento? Ele investe pesado para tirar toda a segurança, para se sentir seguro, para acabar, para ferir, para machucar, para destruir, para roubar o que Deus tem. E por último, nós vamos falar do melancólico. O melancólico é inseguro, egocêntrico, desconfiado, orgulhoso, se ofende rápido, é sensível, indeciso, confuso, é muito mais
vai curar, mas ele vai deixar lá. Só que quando o presbítero Gustavo lembrar, não vai doer mais. E ele vai limpar, e ele vai cicatrizar, e ele vai apertar aquela ferida e não vai doer mais. Então Jesus não vai te fazer, te hipnotizar e fazer uma lavagem cerebral e tirando as coisas. Não, ele vai tirar aquilo que está te machucando e tudo, mas vai deixar lá e não vai mais doer. Ele vai pegar as suas vontades, que muitas vezes, vamos lá, vamos pro fleumático. Qual é a vontade do fleumático? Ficar parado, acomodado. Essa é a vontade. Agora, é a vontade do pai que o fleumático fique parado e acomodado? É a vontade do pai que os sanguíneos façam o que vem na cabeça, seja impulsivo?
Bíblia diz que ele se fez rejeitado. Quando um sanguíneo entende que Jesus se fez rejeitado por ele, e aí ele aceita Jesus, ele não é mais órfão. Ele faz parte da família celestial. E aí o sanguíneo começa a entender que ele faz parte de uma família celestial. Que ele tem um nome, que ele tem um pai. E que o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o grande eu sou, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o homem, o princípio e o fim, aceitou o sanguíneo. Aceitou o sanguíneo. E aí a alma se sacia, mata a sede. Mas é necessário que a gente esteja ligado na fonte, porque se desligar da fonte não há mais regar, não rega mais. Tem que estar ligado na fonte para continuar jorrando água viva, jorrando água viva, jorrando água viva e saciando a sua sede. E aí o Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus, ele vem como selo. Ele vem como selo. O sanguíneo, por meio de uma rejeição, o que a alma começa a ficar? A alma fica doente. Ele não se sente parte da família, ele não se sente parte da igreja, ele não se sente parte de uma sociedade, ele não se sente parte de nada. É como se ele fosse um partido feio, como se ele não fizesse sentido nessa face da terra. E aí Jesus vem, entra no nosso espírito, vem morar em nós, e aí ele vem como selo, porque a palavra de Deus está falando em Efésios 1:3, que o Espírito Santo vem como selo, marca, posse, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita. Tem um selo. Quando eu falei no dia, na outra terça-feira, que eu disse que quando a gente declara, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, a gente está declarando para o mundo espiritual, agora eu tenho um dono, agora eu faço parte da família celestial, e em mim o diabo não vai tocar. Então o sanguíneo, quando descobre que eu tenho um selo, que eu sou uma propriedade exclusiva, eu tenho um dono, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. A nossa alma é curada, saciada, lavada, purificada. E aí o Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, que vem morar em nós, que a Bíblia diz, é necessário que eu vá para que outro venha. E aí o Espírito Santo vem. Aí Jesus vem morar em nós por meio do Espírito Santo. E aí ele vem como azeite. E aí ele vem com azeite. Sabe o que o azeite faz? O azeite cura os teus traumas. O azeite cura as tuas memórias. O azeite vai curar. Sabe o que o azeite faz? O azeite traz alívio. O azeite fortalece. O azeite cura. O azeite traz alívio para a alma. E o reumático, que se preocupa muito, se preocupando muito, cansa muito, fica muito fadigado. E sabe o que a Bíblia diz? Vinde a mim, todo pneumático, que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei.
vai escorregar porque o azeite não vai deixar. Ah, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí Jesus Cristo vem e começa a curar a tua mente. Coloca óleo na tua mente para a varejeira não colocar bichinho. Não coloca bichinho. E aí cura, fortalece, alivia. A ovelha para de bater a cabeça na árvore e alivia ela. Quantas vezes nós estamos dando cabeçada na árvore? E aí, para acabar, para finalizar, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo vem como pomba. Talvez você viveu num lar onde era muito violento, onde o amor não existia, onde eram muitas críticas, onde eram palavras muito difíceis, onde você realmente talvez foi muito humilhado, rejeitado. E aí o Espírito Santo vem por meio de Jesus Cristo como pomba, uma brandura. Jesus vem com uma doçura. Jesus vem com amor, com toda a inocência, com toda a suavidade, com toda a paz que excede a todo entendimento humano. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E aí ele vem com uma paz e uma pureza e uma paciência. Vamos colocar de pé. A cura da alma é igual tomar banho. Tem que ser todo dia. Está intrínseco em nós o nosso temperamento. Por que eu falei as fraquezas? Porque uma alma que é doente sanguínea, o efeito da doença não vai ser um fleumático. Uma alma colérica doente não vai ter efeitos de um sanguíneo. Sabe o que Satanás faz para a alma ficar doente? Ele vai fazer isso na memória e ele vai ressaltar os pontos fracos do temperamento. Ele vai tornar um melancólico, extremamente egocêntrico e egoísta. A alma está doente porque está egocêntrico e egoísta. Vai tornar a alma doente porque ele vai ser indeciso. Satanás veio para ressaltar o que não é muito legal. Mas sabe por que Jesus veio para te curar? E sabe o que a palavra diz? Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza.
nos conhece, se fez homem, sabe o que você passa, sabe o que você sente. Começa a falar com Deus. Se Deus trouxe na tua memória, se você se identificou, começa a falar com Deus. Jesus está aqui, Jesus mora em você. Deixa Ele curar e transformar para a glória dEle. E você se tornar testemunho vivo do poder de Jesus. A cura exige tempo e compromisso. Tem um lema que eu coloco: custe o que custar. Serei feliz com Jesus até Ele me buscar. Pode colocar o louvor. Eu era um caco de pessoa. Eu era um caco de pessoa. Mas eu desci na casa do oleiro. Desce na casa do oleiro. Começa a falar com o Pai. Começa a dizer, Ele está aí, Ele cura, Ele transforma, Ele libera. Está com sede? Jesus mata a sede. Está com dor? Ele é a cura. Quer resposta? Ele é a resposta. Ele já fez ao cego. Você quer que a sua Jesus como único e suficiente Salvador? Eu quero te fazer um convite a tomar a decisão que eu um dia tomei. Foi a melhor escolha da minha vida. Na minha infância eu fui tirado aquilo que eu mais tinha medo, que era a segurança. 3 anos de idade, a pessoa que eu mais amava e se sentia segura feriu a minha vida. E um dia eu encontrei Jesus e encontrei nele toda a segurança que eu precisava. Eu encontrei em Deus a paternidade que eu precisava. Eu quero te fazer um convite. Deus te deu um espírito de coragem, de poder. Vem aqui pra gente orar por você. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele queria falar com você. Ele queria te curar, Ele queria dizer, dá um fardo, pega o meu que é leve. Tá carregando um fardo pesado, tá cansado, tá cansada. E Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Queria chamar os ministros, mas ela não deu pra gente. Em nome de Jesus. Só vão botar os ministros, só vão colocar a mão, eu vou fazer uma oração única, os ministros vão colocar a mão. Você que sentiu que precisa ser curado, vem aqui na frente. Você que sentiu que precisa deixar aqui, no altar, deixar aqui, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você que